Eu convido a todos os irmãos a ficar em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 19 até o versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 até o versículo de número 30. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir a fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a que ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pelo tão grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir para te cultuar, para te adorar. Bendizemos a ti, Senhor Deus, por causa da obra de Cristo Jesus realizada em nosso favor. Este tão grande privilégio só nos é concedido porque Cristo, o nosso Senhor, o mediador da eterna aliança, morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, nos justificou e nos reconciliou com o Senhor, e nos adotando assim como filhos do Senhor. Nós temos o privilégio, Senhor Deus, de poder cultuar a Ti. Suplicamos que o Senhor, nesta tarde, Senhor Deus, nos abençoe, que mais uma vez o Senhor possa ser gracioso para conosco, iluminando o nosso entendimento para compreender e entender as verdades reveladas a nós nas Escrituras. E o Senhor mesmo aplica essas verdades, a fim de que venhamos, ó Deus, viver de modo digno da vocação que fomos chamados. Suplicamos assim Tua graça, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o Evangelho de João, como nós temos meditado e temos procurado estudar este Evangelho, ele, na realidade, é um convite para nós conhecermos a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João é um convite para conhecer, saber e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É um convite da fé, é um convite da graça, é o convite dos pecadores. Ele mesmo vem dizer: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus, o Deus verdadeiro, e a Jesus a quem Tu enviaste. É um convite para que nós venhamos saber que Jesus
é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus eterno, autoexistente, é o único que tem vida em si mesmo. E é Ele, e somente Ele, que pode dar vida àqueles que estão mortos, aos que estão mortos espirituais, aqueles que por causa da queda, do pecado, todos nós já estamos nesta condição, já nascemos espiritualmente mortos. E só Ele é que pode dar vida, ressuscitar, vivificar, regenerar aqueles que estão nesta condição. Mas Ele é aquele que tem o poder também para ressuscitar aqueles e todos os que estão mortos nos túmulos. E aqui é aquele que, naquele grande dia, irá revelar o Redentor pleno, mas também vai revelar o Juiz perfeito, que julgará todos os homens, que julgará cada um conforme as suas obras. Este é o convite do Evangelho, para que nós venhamos crer na pessoa de Cristo. E crendo nele, nós venhamos ser salvos. Tudo o que o autor do Evangelho faz é escrever, é revelar a nós esta bendita pessoa, porque todo o propósito do Senhor Deus é de redimir, de resgatar. Todo o plano da redenção envolve não só o homem. Entenda bem, o plano da redenção não envolve apenas redimir pessoas, pecadores, mas todo o plano da redenção, a morte de Cristo, o seu sacrifício, visa redimir toda a criação, todo este universo que foi afetado pelo pecado, pela queda, e que foi criado para a glória de Deus. Ali na cruz do Calvário, a sua morte foi para redimir, para resgatar de uma maneira plena. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer de que tudo que Deus criou para a sua glória, Deus tem um propósito, tinha um propósito de redimir em Cristo Jesus. Ele diz de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude de todos os tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O texto que nós estamos lendo, ou que nós estamos estudando, fala acerca da obra da redenção da Trindade, mas especificamente da obra da redenção de Cristo como o Filho de Deus. O texto é uma exposição, o texto que nós lemos é uma exposição do que o Senhor Jesus aqui vai expor sobre aquilo que ele havia afirmado acerca de si. No versículo 17, ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. De que ele estava falando aqui? Ele estava falando sobre não a obra da criação, esta obra cessou, mas ele está falando da obra da Trindade Santa, quanto à obra da providência. Deus não apenas criou todas as coisas, mas Deus continua mantendo, sustentando, preservando e governando toda a sua criação. A sua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. E nós entendemos que toda esta criação, Deus continua sustentando, preservando e governando. Mas não é só sobre a obra da providência. Ele está falando aqui sobre a obra da redenção. Ele está falando desta obra em que a Trindade Santa ela está envolvida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão envolvidos nesta obra da redenção. Jesus, quando fala sobre isso, ele vem dizer que assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os judeus entenderam que quando ele fez esta declaração, eles entenderam que eles estavam se fazendo igual ao Pai. E ele, portanto, estava se fazendo igual a Deus. Ele vem dizer que depois desta declaração do Senhor Jesus, os judeus então passaram a querer matá-lo, perseguiram, querendo matá-lo por causa disso. O que eles entenderam? Eles entenderam que Jesus estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai. E que
ele estava se fazendo igual a Deus, que ele era um com o Pai, um igual a Deus Pai, igual a Deus. O Senhor Jesus não vem rebatê-los, digamos assim, não vem contradizê-los. Ele não vem aqui dizer que eles estavam errados naquilo que eles compreenderam. Eles entenderam direitinho, eles compreenderam isso, mas eles não compreenderam, ou eles ainda não tinham uma compreensão tão clara sobre quem é a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir desses versos, o que o Senhor Jesus vai fazer? Ele vai expor, ele vai mostrar ainda, como ele tem todo o propósito do Evangelho de João, mostrar que de fato ele é igual ao Pai, que Deus era o seu Pai e que ele é um, ou ele é igual a Deus. Nós vimos que no versículo aqui 21 a 23, ele vai fazer, digamos assim, 3 declarações gerais. Ele vai fazer 3 declarações gerais. Do versículo 24 ao versículo de número 30, ele vai expor de uma maneira detalhada essas declarações. Nós vimos domingo passado sobre a primeira declaração dele, nós vimos que, meditamos no tema, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem todo o poder para ressuscitar mortos. Mas hoje nós vamos ver sobre a segunda declaração, que está no versículo de número 22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. E nós vamos meditar sobre o tema, o Filho de Deus, o justo juiz. Filho de Deus. Domingo passado nós meditamos sobre o poder do Filho de Deus de dar vida aos mortos. A quem ele dá vida? Primeiro nós vimos aos mortos espirituais, né? E nós vimos que a condição em que todos nós nos encontramos, mas nós vimos também que ele tem o poder de dar vida aos que estão mortos nos túmulos. Ele, na sua segunda vinda, ele dando vida. Nós vimos também o poder da sua voz. A ressurreição dos mortos se dá por meio da sua voz, da sua palavra. Ele fala e os mortos vivem. É por meio da sua palavra que ele dá vida aos mortos espirituais. Esta, quando é pregada, é Cristo falando, é Cristo chamando os seus. E há poder na sua palavra, é o poder que dá vida. Mas naquele grande dia, na sua segunda vinda, ele falará e os mortos hão de ressuscitar. Mas nós vimos também que há uma diferença entre o versículo 21 e o versículo 28. Nós vimos que o versículo 21, ele vem dizer: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. E nós vimos que há uma diferença aqui entre este versículo. Ele vai dizer, primeiro, ele ressuscita, mas ele não ressuscita a todos. Quando nós vamos ver no versículo de número 28, ele vai mostrar que a ressurreição dos mortos do túmulo não serão alguns, mas todos. E aí ele vai então afirmar: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Há uma diferença aqui. No versículo de número 21, ele diz que ele dá vida, ele ressuscita aqueles a quem ele quer. Todos estão mortos. E aqui se refere à condição do homem no estado dele depois da queda. Todos estão espiritualmente mortos. Mas ele vai dizer que nem todos ele dá vida. Ele só ressuscita, ele só vivifica aqueles a quem ele quer. E por que isso? Porque a salvação, esta obra da redenção, ela é uma prerrogativa de Deus. Quis Deus salvar, quis Deus manifestar a sua misericórdia. Ele salva a quem ele quer. Ele dá vida, ele ressuscita os mortos espirituais a quem ele quer. Esta é uma prerrogativa de Deus. Mas quando nós vamos ver no versículo 28, aqui há uma diferença.
Aqui, todos os mortos vão ressuscitar. Todos os homens, em todas as épocas, todos que já morreram na sua segunda vida ou estão mortos, todos esses irão ressuscitar. Mas ele vai então aqui mostrar, primeiro, quanto à ressurreição espiritual, é a quem é que ele quer. Na sua segunda vinda, todos os mortos vão ressuscitar. Mas há uma segunda diferença aqui entre do texto do versículo de número 21, ou quando ele está falando aqui acerca da ressurreição dos mortos. Há uma diferença aqui. A diferença é que na ressurreição dos mortos, há uma diferença na ressurreição. A diferença está quanto à natureza. Uns vão ressuscitar. E olha o que ele diz no versículo 28. Todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29 está a diferença. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui está uma grande diferença. Todos vão ressuscitar, mas há uma diferença na natureza desses que vão ressuscitar. Os que vão ressuscitar, uns vão ressuscitar para a vida, e eles vão ressuscitar os que tiverem praticado o bem ou as boas obras. E aí então surge uma pergunta: então, nós somos justificados aqui pelas obras? Ele está dizendo, os que vão ressuscitar para a vida, estes vão ressuscitar então, porque eles foram justificados por suas obras. Nós somos unidos a Cristo por nossas obras. Nós somos aceitos diante de Deus por causa das nossas obras. Não, é o contrário. Nós não somos salvos, nós não somos justificados diante de Deus por nossas obras. Nós não somos salvos, nenhum pecador é salvo por aquilo que ele faz para Deus, porque não há nenhum justo, não há ninguém que possa apresentar-se diante de Deus e apresentar méritos, obras, que possa então Deus recompensá-los salvando. Todos, na realidade, são justificados não por aquilo que eles fazem para Deus, mas eles são justificados pela graça de Deus mediante a fé. Este é o modo de Deus salvar, de Deus justificar. Desde Adão até o último que vai ser salvo, todos são salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Era desta maneira que Deus justificava os pecadores do Antigo Testamento. Como é que os homens, desde Adão até a vinda de Cristo, como é que eles eram salvos? Pela graça, mediante a fé. Há um ensino errado, e é um ensino dispensacionalista, que diz o seguinte, que no Antigo Testamento, os homens eram salvos pela lei, e não pela graça. É no Novo Testamento que o homem é salvo pela graça. Não! Todos no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, eram e foram salvos pela graça, mediante a fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Na promessa do Messias, do Redentor, que viria. Desde Gênesis 3,15, ali está a promessa. A lei, ela não foi dada para salvar. A lei nunca teve o propósito de salvar o homem. A lei foi dada para revelar a vontade de Deus, o caráter santo do nosso Deus, e é onde nós vamos ver que o Evangelho começa com a lei. Ele começa nos colocando diante da santa vontade de Deus a nós revelada. É onde nós vamos ver que nós, ao nos depararmos com a lei de Deus, nós vamos ver que nós somos transgressores, culpados. Porque não há nenhum mandamento que a gente possa dizer, este eu não quebrei, ou este eu não transgredi.
Todos eles. A lei foi dada para revelar a vontade de Deus, mas a lei foi dada também para revelar o que? A nossa pecaminosidade. Ela foi dada para mostrar aquilo que não apenas nós fazemos, mas aquilo que há de mais sujo, de mais vil no nosso coração. É como espelho, né? Entenda bem, o espelho nós vamos ver como nós estamos externamente. A gente se vê no espelho e é uma razão, né? Precisa se ver no espelho, às vezes, para a gente não sair em algumas situações até assustando as pessoas, né? Precisa, porque senão, imagine de manhã cedo, né? Então, a gente precisa, e é bom, não para a nossa vaidade, mas é como nós vamos ver, ela reflete quem nós somos. Mas a lei de Deus, ela é como espelho, porque nós vamos nos ver como nós somos no coração, como nós somos lá dentro. A lei não foi dada para salvar, ela foi dada para revelar a vontade de Deus, de um Deus justo, mas ela foi dada para mostrar a nossa pecaminosidade e ela foi dada para apontar para quem? Para Cristo, para Cristo. É porque quando nós vamos nos ver no espelho da palavra de Deus, da lei de Deus, nós vamos ver que nós estamos sujos, enlameados com pecado. Nós estamos numa condição que nós não podemos nos apresentar diante dele. As nossas vestes estão todas sujas de pecado. E ela então aponta, quando nós nos vemos dessa situação, nós nos vemos numa situação desesperadora. Quem pode nos limpar, nos purificar? Quem pode agora tirar, apagar a minha culpa? Ela aponta para quem? Por isso que Paulo diz que ela é um aio, ela conduz a Cristo, ela aponta para Cristo, ela aponta para o Redentor perfeito, ela aponta para aquele que pode dar a nós as vestes adequadas para nós estarmos na presença de Deus. É aquele que pode imputar a nós. Que vestes? Deus requer de mim e de você que o único modo, a única maneira de eu e você sermos salvos, sermos aceitos diante de Deus, sermos justificados, é que eu e você temos que ter que ser justo, íntegro. Não temos que ter transgredido nenhum mandamento dele, nem por palavras, nem por pensamentos e nem por atos. Aí nós vamos nos deparar com uma situação: mas eu não tenho, eu quebrei todos. E agora? Ela aponta para quem? Para Cristo. Ela aponta para aquele que pode tirar a culpa do pecado, mas que pode colocar sobre nós a sua justiça. Justo, íntegro. Por isso que essa justiça que Deus exige de nós, nós não temos. Esta retidão, esta perfeição, nós não temos. Nós a recebemos pela fé. Nos é imputada a justiça de Cristo. E é por isso que aqui João vai dizer: aquele que crê não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela promessa do Redentor que viria. E a nós? Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Redentor que já veio, no Salvador que nos é dado, que nos é oferecido, que nos é concedido. Cristo Jesus, que veio, que morreu e que ressuscitou, e que nós vamos a Ele quando nós reconhecemos, quando nós somos convencidos desta terrível condição. Essa é uma obra do Espírito Santo na redenção. Ele aplica a obra de Cristo, a redenção de Cristo no nosso coração. Como é que ele faz isso? Ele vai nos convencer. Ele vai nos convencer de uma condição que a gente não consegue ver. Humanamente falando, o homem acha que ele está bem, que ele é justo. Ele não se vê enlameado pelo pecado, ele não se vê culpado de nada. Ele pode até dizer assim: não, isso aqui talvez, mas ele tenta compensar
com alguma coisa que ele acha que ele pode fazer para Deus. Mas é o Espírito Santo que vem e que desvenda os nossos olhos para que a gente veja que nós somos pecadores culpados e que nós estamos sujos e lameados e, portanto, nós não podemos nos apresentar diante desse Deus. Nós não podemos ser aceitos diante dele. Ele não pode nos aceitar, a não ser que nós venhamos a crer que o único modo dele nos justificar é crendo, é recebendo a justiça de Cristo, é indo a Cristo. De que maneira? Quebrantado, humilhado, reconhecendo, como aquele publicano que batia no peito: sê propício a mim, pecador, culpado, miserável, que venho a ti suplicando a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. Quando nós vamos ver a salvação, é unicamente deste modo. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E a graça, é claro, que é para mostrar que é um favor, que nós não merecemos. Salvação, nós não merecemos, nós não somos justificados, aceitos diante de Deus por nossas obras, mas somos salvos, justificados pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação sempre foi e sempre será pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Como eu falei, o texto aqui do versículo 24 ele deixa claro, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e crê que o único modo que Deus pode aceitar, justificar, perdoar o pecador é crendo no seu Filho, o Salvador, o Redentor, que veio, que morreu para a salvação, para a redenção de pecadores. Se fomos justificados, entenda bem, a justificação é uma obra de Deus, é Deus como juiz. Nós não participamos. É Deus como juiz, declarando o pecador quando este crê, quando este vem a Deus, arrependido, com fé e crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus como juiz declara este pecador justo, justificado. É uma declaração que a gente chama forense, judicial. É Deus como juiz dando uma declaração. Mas ao mesmo tempo que Deus justifica, Deus o quê? Regenera. Deus opera uma nova natureza, um novo coração. As coisas, ou essas duas coisas, elas acontecem ao mesmo tempo. Aqueles que são justificados, eles também são o quê? Regenerados. Não há justificação sem regeneração. As coisas estão juntas. E é desta obra aqui que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando aqui de que aquele que crê tem o quê? Tem a vida. É vivificado. É uma obra do Espírito Santo regenerando a um novo coração, a uma nova vida. E aí o que então acontece? É que a partir daí nós passamos a viver de acordo com esta natureza. É uma nova natureza. É uma nova natureza que tem uma nova disposição, novo entendimento. É o desejo agora do crente de viver para agradar a Deus e de manifestar na sua vida as obras, os frutos referentes a esta vida, ou a esta nova vida, ou esta nova natureza a qual nos foi dado. É o que o Senhor Jesus vai mostrar isso, né? Só para trazer uma ilustração, e ele ilustra isso, que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. Ele dá uma ilustração tão clara. Como é que eu vou saber que uma árvore ela é boa?
pela sua natureza. Uma árvore boa sempre vai dar um fruto bom. Uma árvore má, ruim, sempre vai dar um fruto ruim. Entenda bem, ele não está falando aqui de uma árvore que dá frutos estragados em alguma, digamos assim, em algum período. Ele está falando da natureza. E penso que a gente dá para entender, né? Ora, você vai ver algumas árvores, elas são úteis, são comestíveis, são boas. Elas sempre vão produzir este fruto. Goiabeira sempre vai produzir goiaba, boa, comestível. É da sua natureza. Mas há algumas árvores que elas vão produzir frutos maus, que não são comestíveis. E aí nós vamos ver que não adianta você ir numa árvore dessa pensando que você vai ter o quê? Um fruto bom. Não vai ter. Laranja dá um fruto comestível. Mas, só para a gente fazer uma grande diferença aqui, não sei se vocês conhecem o que a gente chama de limão galego, um limão grande. Ora, aparentemente ele pode ser igual uma laranja, mas nunca espere que aquele pé de limão vá dar laranja, porque a natureza dele é para dar limão galego. Laranja sempre vai dar laranja. Ora, é disto aqui que Jesus está falando. Aqueles naquele grande dia, uns vão ressuscitar com a natureza que eles tiveram, regenerados. Aqueles que ele diz aqui, que hão de ressuscitar, os que tiverem feito o bem. Entenda bem, aqui as boas obras é resultado da nova vida. É o resultado daquilo que Deus operou em nós. E onde nós vamos entender o que o que Paulo e Tiago, para que alguns parece que acham que eles estão entrando em contradição, né? Paulo vai dizer que o homem é justificado pela fé somente. E aí Tiago vai dizer, o homem é justificado pelas obras. E aí, como é que fica? Está entrando em contradição? Não está entrando em contradição. O que ele está... cada um está olhando de um prisma diferente. Paulo está dizendo o seguinte, que o homem diante de Deus, ele é justificado pela graça mediante a fé. Mas como é que eu vou mostrar para os homens que esta fé é verdadeira? Pelas minhas obras. Então, os homens diante dos homens nós somos justificados. Eles podem dizer se nós fomos realmente crentes ou se nós fomos regenerados pelas nossas obras. É por aquilo que eles veem. E essa é uma operação da graça de Deus. Deus opera uma nova vida, um novo coração. E é por isso que o Senhor Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o quê? Sobre o monte. Não se pode esconder. De longe você vê. De longe você vai ver uma cidade. Está lá no alto, no monte. Você vai ver. Assim é o que é nascido de Deus. Não se pode esconder esta obra da regeneração. Há frutos, há evidências, há uma nova afeição, há um novo entendimento, há uma disposição de fazer a vontade de Deus que se é visível. Nós agora desejamos fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que o autor de Hebreus vai dizer, que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. A justificação e a regeneração acontecem ao mesmo tempo. Mas após a regeneração, começa um processo que nós chamamos de santificação. Esta obra do Espírito Santo em resgatar-nos ou em formar em nós o caráter de Cristo, que nós venhamos a ser parecidos com Cristo. É desta aqui, há uma diferença. Eles vão ressuscitar para a vida os que fizeram o bem, não porque eles foram justificados por suas obras, mas porque eles estavam o quê? Ligados à videira. Jesus é o que? A videira.
E todos nós somos o quê? O ramo que estamos ligados a esta videira. Nós temos da videira vida, nós temos tudo nele. E todo ramo que está ligado a ele vai o quê? Produzir frutos de acordo com esta natureza de Cristo, ou de acordo com a obra de Deus nos regenerando, nos resgatando. Então aqui nós vamos ver essa segunda diferença aqui. Haverá ressurreição de todos, mas todos vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida, os que fizeram bem. Outros vão ressuscitar para o juízo, mas os que fizeram o mal. A vida toda deles foi de acordo com a sua natureza decaída. Eles fizeram aquilo que estava de acordo com a sua natureza pecaminosa, a sua natureza decaída. Mas há uma terceira diferença aqui, é quanto ao destino eterno. Todos vão ressuscitar, mas o destino eterno será diferente. Uns vão ressuscitar naquele dia para a vida, para o estado glorioso, de glória, de bem-aventurança. Mas outros vão ressuscitar para o quê? Para o juízo, para a condenação, ou para a vergonha, para a destruição, no sentido do julgamento final. Aqui uma diferença quanto ao destino. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Que quando ele diz no versículo de número 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Ele está falando aqui da obra da redenção, mas ele está mostrando que a obra final da redenção dos crentes, do justo, se dará quando? Na sua segunda vinda. Primeiro, a alma regenerada. É uma nova vida, tem uma nova natureza. Mas nós ainda estamos no corpo que ainda não foi redimido. E quando nós morremos e o nosso corpo, claro, está lá ou não, e entrará no estado de decomposição. Então ele está dizendo, naquele dia, na segunda vinda dele, quando ele voltar, aí sim haverá a redenção plena, final. Nossa alma redimida, se juntará ao nosso corpo redimido. Aí sim, nós teremos aquilo que era o propósito do Senhor Deus. O homem perfeito, glorificado, vivendo no estado de bem-aventurança. Mas, juntamente com a redenção dos eleitos, que se dará na sua plenitude na segunda vinda, o Senhor Jesus está falando aqui também que isso trará também o quê? Julgamento, juízo para quem? Para os que não creram, para os que não o receberam como o único e suficiente Salvador. E aqui ele vai falar que este julgamento lhe foi confiado. Veja o versículo de número 21, ou melhor, 22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Olha o versículo de número 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aqui o Senhor Jesus está se referindo a este julgamento final. Haverá um julgamento final que se dará na segunda vinda do Senhor Jesus. A sua segunda vinda será a ressurreição. Para o justo, a plena redenção. Terá agora um corpo ressurreto para a vida, ou para o estado de glória. Mas, quanto aos outros, aqui ele vai dizer que alguns vão ressuscitar para juízo, ou para este julgamento que será nesse grande dia. Este julgamento foi concedido a ele.
Ele é o juiz. Este julgamento foi concedido ao Senhor Jesus Cristo devido à sua obra mediadora, redentora. Ele é o mediador da eterna aliança. Ele é o Filho de Deus. E o Senhor Deus concedeu a ele a autoridade para julgar todos os homens. Ele há de julgar vivos e mortos. Todos naquele dia se depararão com ele como o juiz. Neste dia, os justos não entrarão em julgamento. Os justos não estarão no julgamento, neste julgamento final. E por que não? Porque eles já foram julgados. Já houve um julgamento para o pecado deles. O pecado deles já foi julgado em Cristo. Cristo levou sobre si o pecado dos que creram. Por isso que o Evangelho começa com os humildes, bem-aventurados humildes. Bem-aventurados são os que reconhecem a sua miséria, a sua condição e sabem que são culpados, mas creem que Deus levantou um substituto inocente para morrer no lugar deles. Deus proveu a eles um mediador, um salvador. Mas quanto aos ímpios, estes não. Estes enfrentarão este julgamento. Este é um julgamento onde todos os homens que não creram, todos os homens que não se converteram, ou todos os homens de todas as épocas, ricos, pobres, reis, poderosos, todos irão comparecer diante do julgamento do juízo de Deus. Será um julgamento público, será julgado as obras, será julgado os feitos, será julgado os pensamentos, será julgado as palavras. Este é Cristo que estará lá como juiz. Veja o que ele diz aqui no versículo de número 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. E olha o que ele fala sobre o juízo dele. O meu juízo é justo. Duas coisas. O juiz é justo. É íntegro. O juiz é íntegro. O juiz, ele jamais vai julgar de uma maneira parcial. Ele será imparcial no julgamento. Não haverá nada que não seja julgado. Atos, palavras, tudo estará. E a segunda coisa é que o julgamento dele vai ser um julgamento reto, correto, perfeito. É o julgamento que irá avaliar tudo e todas as coisas. Apocalipse diz, quando ele se revela, que nos seus olhos há chamas de fogo. É o juiz, o Deus glorioso, o Filho de Deus, julgando todas as coisas. Naquele grande dia, todos os homens estarão ali. Todos os homens. E aí, o juiz irá julgar um por um. Será um julgamento público. Será um julgamento de todas as obras, de todas as coisas. Nesse grande dia, nós vamos ver este juiz justo. Mas ele há de julgar para a glória dele. Se por um lado a redenção do justo tributará glória a Deus, o julgamento dos ímpios também tributará glória ao Senhor Deus. O propósito do julgamento ser concedido a Cristo, o propósito dele julgar é com o fim de quê? De que todos os homens venham honrá-lo, assim como honra o Pai. Veja o versículo de número 23, só juntando 22 com 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim, ou com propósito, de todos honrarem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Todo o propósito da redenção
é trazer glória ao Senhor Deus. Todo o propósito da redenção é promover a glória, a exaltação do nosso Deus. Na redenção de pecadores, Deus será honrado, Cristo será honrado, Ele é o Senhor honrado, Ele receberá honra, glória e louvor. Tudo lhe é concedido por causa da obra expiatória, do sacrifício dele. E todo julgamento é dado por causa da sua exaltação. Ele sendo exaltado e julgando. Mas todo o propósito da redenção é glória. É a glória de Cristo. E aí eu quero que você entenda bem uma coisa. Quando Cristo veio a este mundo em carne, Ele veio para ser humilhado. Ele veio para ser desprezado. Ele veio para ser, de fato, desprezível. E os homens o desprezaram, os homens não souberam, não viram quem Ele é. Quando nós olhamos para Ele, aquilo que Isaías vai dizer, não vimos nenhuma formosura, homem de dores. Ele veio para ser humilhado. A encarnação já é um estado de humilhação. O Filho de Deus, deixando o céu, a glória, e se humilhando, assumindo uma natureza humana. Mas mais do que isso, Paulo vai dizer, assumindo a forma humana e forma de quê? De escravo, de servo. Que coisa! Ele veio para isso. Mas quando ele ressuscitou, ele ressuscitou com toda a glória, para receber toda a glória. E agora, ele não vem numa alma, em espírito ele não vem habitar numa alma que não recebe com a honra e com a glória que lhe é devida. A redenção é para que nós venhamos no nosso coração tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É isso que naquele grande dia Apocalipse vai mostrar. Digamos assim, a angústia de João. Quem é que vai abrir o livro, os selos? Quem é digno? Aí apresenta para ele quem? O Cordeiro. Ele é digno de abrir os selos. E aí nós vamos ver todos os seres dizendo a Ele a honra, a glória e o louvor. Esse é o fim, ou esse é o propósito da redenção. Naquele grande dia haverá a ressurreição dos justos. Os justos não entrarão em condenação. Não haverá culpa nenhuma pesando sobre eles. Mas não haverá nenhuma mancha de pecado que alguém possa levantar e acusar. O justo Cristo Redentor, o Cordeiro Santo, vai apresentar todos os redimidos. De que maneira? Santos, irrepreensíveis, sem mancha, sem ruga, sem defeito. É a obra gloriosa, admirável. Os justos, de uma maneira perfeita, irrepreensível. Ninguém levantará nenhuma acusação. Ninguém poderá dizer, este ainda tem alguma falha, algum pecado. Esta é a nossa grande certeza. Naquele grande dia, Cristo vai apresentar a sua igreja gloriosa, irrepreensível, sem mancha, sem ruga. É a sua noiva, né? A gente tem no Ocidente esta prática das noivas usarem vestido branco, né? E você sabe que no casamento, quando a noiva chega, todo mundo quer olhar. Mas imagine se a noiva chega com uma mancha preta no seu vestido. Todo mundo vai dizer, ela está manchada. Olha as roupas dela. Nesse grande dia, a noiva de Cristo não terá nenhuma mancha, nenhuma imperfeição, nenhuma culpa, nenhum pecado. Ele vai ser honrado, ele vai ser glorificado pela misericórdia dele, pela sua tão grande salvação. Mas nos ímpios, ele também vai ser honrado. O Filho de Deus será honrado, a justiça dele será vindicada. Ele, o justo juiz, vai julgar cada um conforme as suas obras, seus atos, suas palavras. Nada escapará.
e saiba que ele estará condenando os ímpios. E os ímpios vão dizer: tu és justo. Eles vão reconhecer: ele é justo, ele é santo, ele é íntegro. O justo juiz vai naquele grande dia ser honrado. Toda língua vai confessar. Poderosos, homens e mulheres de todas as tribos, de todos os lugares, irão confessar: tu és o Senhor. E eles vão dobrar o seu joelho diante dele e vão reconhecer que ele é o Senhor. Toda língua confessará. É a honra dada a Cristo por causa da obra da redenção. E a honra de um estado de exaltação. Ele exaltado sobre tudo e sobre todos. Os que creram irão estar tributando: ele é digno de honra, de glória e de louvor. Os ímpios também vão glorificá-lo. Os ímpios vão dobrar os seus joelhos e vão reconhecer e confessar que ele é o Senhor. Naquele grande dia, alguns vão se lamentar, porque ele vai julgar todos os homens conforme a lei de Deus. Olha o que ele diz aqui. Ele diz: porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Qual será o padrão para o julgamento dele? A lei de Deus. O legislador universal deu uma lei. Primeiramente, ele gravou esta lei no coração do homem. Todos têm, num grau maior ou menor, consciência do que é certo e do que é errado. Neste dia, os que não conheceram a Cristo, os que não tiveram acesso à verdade revelada, serão julgados pela sua consciência, pela lei gravada no coração deles. E os que tiverem acesso, os que tiveram, judeus, crentes, serão julgados pela revelação que lhes foi dada. Quando eu falo crentes, no sentido, entenda bem, não estou falando daqueles que tiveram acesso, privilégio de ouvir, de saber de Cristo, mas nunca se converteram, nunca entregaram suas vidas a Cristo. Eles serão julgados por esta verdade que eles ouviram, pela verdade revelada sobre Cristo. Eles irão lamentar. E o Senhor Jesus dá uma ilustração tão clara. Ele diz que naquele grande dia, quando ele voltar, é como que as portas vão fechar de fato. E naquele grande dia alguns estarão batendo: abre-nos a porta, abre-nos a porta. E eles vão dizer: eu nunca vos conheci. E eles vão dizer: mas nós ouvimos o Senhor ensinar, nós ouvimos o Senhor pregar, abre-nos a porta. Esses lamentarão, esses sofrerão um juízo mais rigoroso, porque tiveram oportunidade de Cristo, do Evangelho, e tiveram oportunidade de abraçar a fé em Cristo, mas rejeitaram. Alguns estão na igreja talvez na condição, sabem que não são crentes, mas também não querem perder os benefícios do mundo. Estão lá pensando o seguinte: eu sei que Jesus vai voltar. Quando ele estiver próximo de voltar, eu vou me converter. Eu vou. Duas coisas: você não sabe quando é que ele vai voltar. A outra coisa, que tem muita gente pensando igual a você. E sabe aquela situação quando a porta fecha, todos querem entrar e ninguém entra, porque todos ficam na mesma. É desses que vão bater: abre-nos a porta. Estarão lamentando. Outros vão ranger os dentes. Sempre foram inimigos de Cristo, sempre se opuseram a Cristo, sempre foram contra a sua verdade, sempre levantaram-se contra o ungido do Senhor. Esses vão ranger o dente de ódio, mas vão dobrar o seu joelho, vão se quebrantar, dobrando e dizendo: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, que aplicação nós temos para nós? Duas aplicações. Primeiro, é uma aplicação daquilo que
você deveria sempre pensar: será que eu já tenho esta nova vida? Será que Deus já me regenerou? Há evidências desta nova vida em mim? Houve uma obra poderosa, eficaz do Espírito Santo lhe regenerando, levando você a nascer de novo? É bom você meditar nisso, porque naquele grande dia, nós, ou os que vão ressuscitar de acordo com a sua natureza. Os regenerados vão ressuscitar para uma vida eterna e um corpo glorificado. Os que fizeram o bem, ou os que andaram agora de acordo com esta nova vida. Mas pense também quanto ao seu destino eterno. Pense bem, avalie sempre onde você vai passar a sua eternidade. Onde você vai estar? Esse dia vai chegar. Isto é um fato. Isto é uma verdade absoluta. Nós cremos que o dia ele vai vir. Mas ele vai aqui deixar isso tão claro. Uns vão ressuscitar para um destino eterno de glória. Outros vão ressuscitar para um destino eterno de juízo e de condenação. Pondere nisso. Mas para você que já, pela graça de Deus, Deus operou uma nova vida e que você tenha certeza no seu coração que você não vai entrar em juízo, não porque você merece ou não merece, mas porque você colocou a sua fé em Cristo Jesus. Porque você um dia foi levado a crer em Cristo e não está mais debaixo da condenação. Está convicto que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para você, nós devemos ter o mesmo pensamento ou a mesma atitude de louvor, de adoração, de exaltação que o apóstolo Pedro tem na sua carta, capítulo 1, versículo 3, quando ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa é a nossa esperança. Esta é a garantia que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, os que estão nele, os que foram vivificados, estão unidos a Cristo, esses também hão de ressuscitar para a vida eterna, para o estado de glória, para o estado onde nós iremos viver em plena comunhão e o estado de bem-aventurança, de uma felicidade plena, alma e corpo redimido, habitando para sempre nesta terra, onde haverá novos céus e nova terra, mas onde não haverá mais morte. Uma das tristezas que nós, ou uma realidade que nós temos em toda a cidade quando você vai, é que toda a cidade tem um cemitério. Na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, não haverá mais cemitério, porque não haverá mais morte. Nós nunca mais estaremos sujeitos a nenhuma das consequências da queda do pecado. Lá não haverá cemitério, porque não haverá mais morte. A vida vai triunfar, a plena vida e o estado pleno de bem-aventurança estará para sempre, onde nós, pela graça de Deus, iremos desfrutar. O convite do Evangelho é um convite para você crer em Cristo. É um convite para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, que você coloque a sua confiança nele e para que você tenha a vida eterna, não entre em juízo, mas passe da morte para a vida. Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, mas
uma vez queremos te dar graças pela sua tão grande misericórdia de ter o Senhor, de maneira tão admirável, redimido pecadores como nós. Te damos graça pelo tão grande privilégio de ouvir a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, e é o Senhor que pode aplicá-la às nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. O Senhor mesmo pode torná-la vívida, eficaz, operando aquilo que está de acordo com o teu querer, de acordo com o teu propósito. Abençoe a mesma. O Senhor possa estar nos dando uma disposição de não só ouvir a tua palavra, mas de praticar a mesma. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Redentor e pela obra perfeita que Ele fez em nosso favor, pela certeza de que aqueles que creram, que colocaram sua confiança unicamente em Cristo como Salvador e Redentor, estes têm os seus pecados perdoados, estes não entram em juízo e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós temos a esperança, a certeza da vida eterna, da ressurreição eterna, na qual nós estaremos para sempre com o Senhor. Abençoa, Senhor Deus, nos fortaleça para que possamos evidenciar frutos e boas obras resultantes deste novo nascimento, desta obra do qual o Senhor operou no nosso coração, nos regenerando, nos vivificando. Sê conosco, Senhor Deus, nos abençoe no decorrer desta nova semana. Concede-nos a graça de andar humildemente com o Senhor. Abençoe cada um de nós, nos fortalecendo, nos encorajando, para que venhamos viver de modo agradável na Tua presença, que venhamos fazer todas as coisas para a glória e para o louvor do Teu nome. Nos fortaleça, nos abençoe, nos encoraje. É o que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.